Paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Rogério, estamos aqui para uma síntese da primeira lição do quarto trimestre. Mas antes, aquele intervalinho abençoado e já estaremos de volta, em nome do Senhor Jesus. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Queridos irmãos, que alegria e satisfação enorme, que prazer estarmos aqui para essa síntese da lição introdutória, primeira lição do quarto trimestre, que tem como título Gênesis, o livro da criação divina. Você que adquiriu a sua revista, pegue aí, vamos juntos compartilhar, inclusive do textuário da verdade prática. Vamos lá então, lição de número 1. Gênesis, o livro da criação divina, é o tema dessa lição, da primeira lição desse trimestre. Vamos lá, o texto áureo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aleluia. E a verdade prática é: sem o livro de Gênesis, as grandes perguntas da vida ainda estariam sem resposta. Aleluia. Vamos então aproveitar, como nós fazemos, o objetivo geral, apresentar um panorama geral do livro de Gênesis. E os objetivos específicos dessa lição, o primeiro é apresentar o tema, data, autoria e local do livro de Gênesis. Conhecer os objetivos do livro de Gênesis. Explicar o conteúdo do livro de Gênesis. Amém. Aproveitando também o máximo a lição, ponto central dela é: o livro de Gênesis responde às grandes perguntas da vida. Quem criou o universo? E de onde viemos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de mais nada, é bom frisar que essa lição desse trimestre será comentada pelo nosso amado e querido pastor Claudionor de Andrade, que é autor de diversos livros, também é consultor doutrinário teológico das casas publicadoras das Assembleias de Deus e, com certeza, um homem abençoado, tem um respaldado, e essa lição com certeza vai nos trazer grandes benefícios espirituais. Que Deus possa nos abençoar antes de mais nada, nesse trimestre abençoado, e que possamos cumprir o nosso propósito proposto por Deus às nossas vidas. Amém, irmãos? O livro de Gênesis, alguém já disse certa vez que ele é a capa magnífica da Escritura Sagrada. Certamente Salomão não se referia ao livro de Gênesis quando ele disse que melhor o fim das coisas do que o princípio. Porque o livro de Gênesis nos faz refletir, avaliar, entender várias questões que até hoje causam intriga na humanidade. Quais são essas questões que causam tantas intrigas? Quem criou o universo? Quem criou os seres humanos? De onde foram criados as estrelas? Tendo importância nisso, o livro de Gênesis vem nos responder a todas essas dúvidas. E o Espírito Santo, com certeza, que inspirou esse livro, nos dá todas as respostas que precisamos através dessa primeira síntese introdutória, que é a lição de número 1. Amém? Vamos aproveitar então aí o primeiro tópico, tema, data, autoria e local. Nós temos aqui informações bibliológicas sobre
esse primeiro livro, antes de mais nada é bom lembrar do tema que está aí na parte primeira desse subtópico. O tema de Gênesis, o que Gênesis propõe. O tema dele está no primeiro versículo que começa o livro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1. Interessante que na tradição hebraica, o tema do livro, o título do livro foi praticamente tirado do primeiro versículo, no princípio, que é Bereshit, em hebraico. Já quando foi se traduzir para o grego, se pegou a palavra, interessante é isso aqui, se pegou a palavra Gênesis, que no grego significa origens. E esse é o tema do livro de Gênesis. O assunto é a origem de como Deus criou os céus, a terra, a humanidade, o povo eleito. Amém? Você pode fazer uma cadeia temática desses assuntos e, é claro, desenvolver melhor. O segundo subtópico aí do primeiro tópico é data. Qual foi a data que esse livro foi escrito? Irmãos, 3 livros na Bíblia são considerados mais antigos. Nós temos informações sobre o livro de Jó e também o Salmo de número 90, o próprio Salmo de Moisés, que é tido como um dos escritos mais antigos da Bíblia Sagrada. Mas o livro de Gênesis também, com certeza, é um dos mais antigos. Ele foi escrito no século XV, antes do nascimento do nosso Salvador, 1500 antes do nascimento de Cristo. Porque nós temos vários escritos de outras civilizações, outros povos, egípcios, mesopotâmios, mas eles estão tão fragmentados, tão sem conexão, que não dá para avaliar uma data prevista para ele. Mas quanto ao livro de Gênesis, nós temos ele na sua totalidade, integridade, ele não é parcial. Então a data, com certeza, cronológica que nós dispomos do livro de Gênesis é esta, ok? Vamos aí ao terceiro subtópico, que é autoria. Quem é o autor do livro de Gênesis? Com certeza as evidências da Bíblia nos apontam para a pessoa de Moisés. O livro de Gênesis ele está relacionado junto com na Bíblia hebraica, a Torá, ou o Pentateuco, como vocês queiram, com autoria de Moisés. É claro, Moisés é o autor, mas quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus. E Moisés pegou isso através da educação oral, as narrativas orais que os pais passavam para os filhos, e assim sucessivamente, com mais alguns registros genealógicos. E ele escreveu então esse livro, que foi conservado em algumas partes pelos hebreus, chegou em suas mãos, e com a inspiração divina ele escreveu de uma forma coerente e lógica, sem invenção, sem influências de outros povos, sem termos mitológicos. Moisés é o autor do livro de Gênesis, e Jesus mesmo atestou e comprovou a autenticidade do livro de Gênesis e a sua historicidade. Lembrando que ele fala nos evangelhos que antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão é uma das personagens centrais do livro de Gênesis. Ele fala sobre, quando é questionado sobre divórcio, ele fala: no princípio não era assim, que Deus uniu o homem e a mulher. Vocês conhecem essa parte? Então isso, o próprio Salvador, o Filho de Deus, então, comprova e carimba o livro de Gênesis como inspirado e dado por Deus. Amém? Vamos então aí ao quarto subtópico, que é o local onde que foi escrito o livro de Gênesis por Moisés. Com certeza, durante a peregrinação do povo de Israel, a libertação do cativeiro egípcio,
até a Terra Prometida, esse livro ele foi composto, ele foi escrito entre o Egito e o deserto de Sinai, com certeza, onde Moisés também recebeu, com certeza, revelações complementares sobre esse livro, como está em Êxodo capítulo 24, versículo 4. Amém? Síntese do tópico primeiro é: o tema central do livro de Gênesis se encontra no primeiro capítulo e versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? Eu queria que a lição nos dá um gráfico interessante sobre o livro de Gênesis. Você pode acompanhar aí, que é o autor Moisés. O objetivo do livro: fortalecer a fé da geração do Êxodo e responder às grandes perguntas da vida. E principais temas: a criação, a queda, a degradação da raça humana, o dilúvio, o recomeço da civilização e a origem da nação de Israel. E a data, cerca de 1445 a 1405 a.C. Você pode aproveitar bem esse quadro, esse gráfico aí que a lição nos proporciona. Amém? Vamos ao segundo tópico, que é objetivos do Gênesis. Quais são os objetivos do livro de Gênesis? Lembrando que em todos os livros da Bíblia, com certeza Deus demonstra o seu objetivo, revelando o propósito dele de redenção, não somente no Antigo Testamento, muitas das vezes, a nação de Israel, como também aos gentios, à humanidade. E o livro de Gênesis não foge a essa regra. Nós temos aqui objetivos bem estabelecidos do plano de Deus. O primeiro, fortalecer a fé da geração do Êxodo. Os primeiros leitores do livro de Gênesis, com certeza, foram os hebreus libertos do cativeiro egípcio. E eles leram isso, e o objetivo de Deus para eles é que fortalecesse a fé deles. Depois de resgatá-lo do Egito, Deus queria firmar o compromisso com a nação que ele escolheu, encaminhando a terra prometida que ele prometeu que daria aos seus pais e agora daria ao seu povo liberto. Deus redimiu totalmente o povo hebreu, e o livro de Gênesis, na peregrinação do Êxodo, nos mostra isso, onde Deus é amplamente, ele deixa bem claro a sua narrativa de salvação e de total amor à nação de Israel. Ele estabelece a doutrina de que ele é o único Deus. Israel tinha vindo de um povo, no meio de um povo totalmente idólatra, onde havia vários deuses. Aqui ele estabelece: eu sou o Deus de seus pais, eu sou o único Deus e verdadeiro. Então se comprovou essa tese. Um dos principais objetivos era fortalecer o povo de Israel com relação a isso. Eles precisavam entender que o Deus que prometeu libertá-los do cativeiro era o mesmo Deus que agora estava confirmando a sua promessa e os levaria, através dessa promessa, aos benefícios do seu amor. Amém? Vamos ao segundo subtópico, que é responder às grandes perguntas da vida. Paulo, em Atos 17, do versículo 19 a 31, ele usa o livro de Gênesis para comprovar, afirmar e estabelecer metas do que o livro de Gênesis revela sobre Deus, sobre a criação. Ele chega a dizer que o Deus conhecido, ao qual aquele povo fez aquele altar e deixou sem nenhum tipo de imagem e denominou ao Deus desconhecido, Paulo apresentou que esse Deus desconhecido é exatamente o Deus que ele anunciava, o Deus que é desconhecido, mas as suas obras não são. É o Deus que fez o universo, criou o homem, tudo que existe, as galáxias, tudo. Tudo foi criação de Deus, não parte de um plano filosófico, sem anseios mitológicos. É aquele que satisfaz o desejo espiritual
que habita no homem. O Evangelho declara essa proclamação, como a lição nos revela, em 3 fases distintas, em 3 verdades satisfatórias. E quais são elas? É que Deus criou os céus e a terra, o homem e tudo o que existe. E a segunda é que em Adão nós herdamos a natureza pecaminosa do nosso primeiro pai, que é Adão. E a terceira é comprovar que Deus providenciou uma salvação eficaz através da semente da mulher, que é Jesus Cristo. A primeira promessa messiânica em Gênesis 3:15, que da semente da mulher Deus levantaria aquele que ia nos redimir a natureza caída do homem. Ok? Vamos à síntese do tópico 2. Um dos objetivos de Moisés ao escrever o livro de Gênesis era fortalecer a fé da geração do Êxodo, mostrando que Deus é o grande Criador dos céus, da terra e do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. As lições agora estão com uma parte aqui que eu chamo de entre aspas. Eu achei interessante porque tem, entre aspas, eu assim denominei, deve ser isso. Diz aqui, a leitura de Gênesis nunca se fez tão necessária como nos dias de hoje. Nossas crianças precisam saber quem fez todas as coisas. Amém? E vamos lá então ao terceiro tópico, o conteúdo do Gênesis. O livro de Gênesis ele é dividido em seu conteúdo em vários assuntos, é claro. É um livro complexo, como eu já disse. Deus nos revela coisas esplêndidas nesse livro. E a lição nos trata aqui, com certeza, dos temas principais, mas é interessante notar que o livro ele é dividido em 2 grandes seções. Do capítulo 1 ao 11, Deus praticamente trata da criação, a criação do homem, a queda, a redenção, a primeira aliança, a aliança com Noé, o dilúvio, e depois temos a história primitiva, que começa com os descendentes de Noé. Então, depois do capítulo 12 até os 50, entra em ênfase, então, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus na antiga aliança. Todo o cuidado de Deus, a chamada divina. O livro de Gênesis nos revela também a própria eleição desse povo que Deus adquiriu como propriedade peculiar, ok? Então o conteúdo de Gênesis ele vai ser dividido aí no subtópicos. O primeiro é criação. Com certeza esse é o conteúdo expressivo do início do livro de Gênesis, a criação. Em 2 capítulos iniciais, nos 2 primeiros capítulos iniciais, praticamente o autor mostra como foi que Deus criou os céus, a terra, a humanidade, o cuidado de Deus em criar, a participação do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na criação. É bom lembrarmos isso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como diz o Senhor, invocando assim o trabalho divino atuando aqui. E o primeiro conteúdo é a criação, que é o capítulo 2, que é dedicado totalmente à criação do homem e da mulher, dando então também mais uma vez a ênfase ao primeiro casamento e o casamento entre homem e mulher como instituição divina. O casamento não foi coisa inventada pela civilização, não foi inventado, ele foi criado por Deus. Amém? Então tem a bênção de Deus e aqui é revelado isso nesses capítulos, ok? Vamos então aí ao segundo subtópico, a queda e a degradação humana. No capítulo 3, também 4 e 5,
vemos como o pecado entrou no mundo, as suas consequências lastimáveis e terríveis, e que até hoje afeta a humanidade. Mas o que é mais interessante é que para todo mal Deus tem a solução. No capítulo 3 também é dado a nós, dentro desse subtópico, a redenção de Deus ao homem, à humanidade caída. O amor de Deus e a misericórdia de Deus expressiva aqui nesse tema. Deus providenciou o Cordeiro para o sacrifício pelos nossos pecados. Como diz o evangelista João, 1 João 4,10, nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro e fez propiciação pelos nossos pecados. Esse é o tema, esse é o retrato aqui do segundo subtópico. Vamos então ao terceiro subtópico, que é o dilúvio. Devido à corrupção humana, à degradação da raça humana, o Senhor decreta então o fim da primeira civilização. Ali aconteceu o extermínio, vamos dizer entre aspas, da parte de Deus, dando apenas a oportunidade à descendência de Adão, que seria preservada através, por intermédio da aliança. Então entra aqui a aliança adâmica configurada, vamos dizer, na irmandade com a aliança com Noé, ok? Vamos aí ao quarto subtópico, o recomeço da civilização. Passado então o grande dilúvio, Deus mostrando a sua misericórdia, dá início a uma nova civilização. Deus não destruiu o homem, Deus está agora dando uma chance de recomeço à humanidade, e isso é contada dos capítulos em diante até o 11. Dessa forma, a aliança com Noé vai gerar nações, várias nações de línguas e culturas diferenciadas. Deus novamente aqui no Gênesis, as várias alianças estabelecidas por Deus, começa então a aliança com Noé, ok? Vamos então ao quinto subtópico, que é a origem da nação de Israel. A partir do capítulo 12, nós temos então aqui o autor Moisés se dedicando e nos mostrando a formação dessa nação, escolhida por Deus, eleita por Deus, e o início se dá com o patriarca Abrão, que depois é mudado o nome para Abraão. Deus aqui começa a história com seu povo eleito da antiga aliança, e vai praticamente, o livro de Gênesis vai mostrar essa história de Abraão e se encerra com José, a honra de Deus na vida de José. No livro do Gênesis tem aqui a origem da nação de Israel, começando em Abraão, e o livro termina com a história de José. Bem, vamos à síntese do tópico 3. Podemos encontrar no livro de Gênesis temas como a criação, queda e a degradação humana, o dilúvio, o recomeço da civilização e a origem da nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui, não precisa, nós vamos ler aqui, entre aspas, última aqui antes da conclusão que a lição nos aborda. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas grandes seções, do capítulo 1 ao 11, tem uma história primitiva, que vai da criação ao recomeço da civilização através de Noé. Nessa aula introdutória eu quero concluir o seguinte: nós temos resposta para o início, pela fé, como o escritor aos Hebreus vai dizer, pela fé cremos que o mundo foi criado, tudo que há nele, pelas mãos
do nosso Salvador, do nosso Deus, do nosso Senhor. O livro de Gênesis nos dá bem o panorama de tudo isso. Hoje nós temos resposta. Quem nos criou, como foi criado, como que o mal entrou no mundo, como que o antídoto desse mal iria vir a ser notório para a humanidade. Porque temos no livro de Gênesis também as promessas de Deus que não falham. Então nós não estamos perdidos, nós temos sim uma direção. E o livro de Gênesis é sim o nosso mapa para todas as respostas, não só para os crentes salvos em Jesus Cristo, mas também para toda a humanidade. Concluindo, o livro de Gênesis é para judeus e gentios. Somos chamados a herdar a vida eterna, porque o Senhor prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. E nós fazemos parte dessa bendita esperança, como diz o apóstolo Pedro. Meus amados irmãos, essa é a lição introdutória. Que Deus nos abençoe. Estamos orando por você a cada dia. Com certeza este trimestre será maravilhoso. Iremos aprender coisas maravilhosas da parte de Deus, através daquilo que a lição desse trimestre nos apresenta. Um beijo grande no coração. Fique com Deus. Até a próxima e a paz do Senhor. Amém.